O assunto agora é mudança no mercado de trabalho. Você sabe que nos últimos 12 meses, no último ano, quase 6,2 milhões de brasileiros pediram demissão de um emprego estável, com registro na carteira de trabalho e contrato regido pela CLT. Um recorde no Brasil, vale a gente dizer, viu, que equivale a 1/3 de todos os desligamentos registrados nesse período de um ano. As dispensas voluntárias também bateram recordes mensais, trimestrais e semestrais, segundo informações do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. E sobre esse assunto e os impactos na economia, inclusive, eu vou conversar a partir de agora com o economista Paulo Luives. Bom dia! Bom dia, Paulo. Falei certo o seu nome? Sim, sim, Ai, bom que dia. bom! Eu dou tanta importância a isso, fico preocupada. Mas que bom então, Paulo. Bom recebê-lo novamente aqui na Edição Manhã, agora para falar desse assunto que, olha, tem chamado a atenção desde a época, na verdade, ali da pandemia, o comecinho ali da pós-pandemia, né? Exatamente, Juliana. E esse fator, né, de aumento dos desligamentos voluntários nos últimos anos, aí, desde o início da pandemia, a gente atribui a alguns fatores, né? E aí a destacar, primeiro, a própria pandemia, né, que causou uma mudança muito grande, né, nas relações de trabalho, na maneira de como a gente encara o trabalho, a forma em si, né, até porque de uma hora para outra nós fomos forçados a aprender o trabalho remoto, né, a entender como que isso pode funcionar, por exemplo, nas grandes organizações. Em alguma medida, as companhias conseguiram se adaptar a isso, os próprios funcionários, né, conseguiram enxergar uma mudança ali na sua qualidade de vida, né, apesar do momento em que a gente estava passando de lockdown, mas eles viram o ganho de tempo que eles tinham com a família, não perdendo mais tempo, por exemplo, com deslocamento, em especial nas grandes metrópoles, onde provavelmente trânsito existe, e a pessoa às vezes gasta 2, 3 horas do seu dia só de deslocamento para o trabalho. Então foi observado um benefício ali muito grande com relação a isso, e com as empresas retomando agora as atividades presenciais, né, já desde o ano passado, a gente viu que, em razão também de uma forte oferta de empregos, né, com o Brasil retomando sua atividade econômica, houve uma certa possibilidade de escolha maior dos funcionários, né, dos trabalhadores, em optar ali, eu não quero mais talvez voltar para o presencial, vou buscar um outro trabalho, né, em uma outra empresa que permite um modelo mais flexível. E a gente também entende que as empresas, olhando essa questão, né, elas também tendem a aumentar a sua flexibilidade. Óbvio que não é todo tipo de trabalho que comporta ali, às vezes, um trabalho híbrido ou totalmente home office, mas em razão também de uma demanda ali por parte dos trabalhadores, a gente vê que essa tendência vai acabar ditando um pouco o mercado, né? E um outro fator que eu acho que é interessante citar é o próprio fator geracional, ou seja, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, os jovens, eles estão levando outros aspectos em conta além do salário, né? Então, às vezes, ele troca um emprego que tem uma remuneração muito alta, né, para um emprego que tem uma remuneração menor, visando, por exemplo, uma flexibilidade em termos de horário, em termos de modelo de trabalho, onde ele vai ter um trabalho híbrido, ou até mesmo mirando uma qualidade de vida, né? Ou seja, a qualidade de vida, isso que eu ia falar com você também, ela acaba sendo uma das prioridades hoje, muito diferente do perfil que a gente acompanhava das outras gerações, onde o que na verdade valia muito era ter muitos anos de empresa, né? As pessoas, nossos pais, nossos avós até enchiam a boca para falar isso. Eu comecei nessa empresa e eu me aposentei nessa empresa. Esse perfil claramente tá mudando. Exatamente. Os novos entrantes no mercado de trabalho levam esse aspecto em conta, e como você bem comentou, a geração anterior, né, ela levava muito em conta a questão do plano de carreira, né, você ter ali, entrar numa empresa e fazer carreira ali dentro. E hoje a visão é muito diferente, até porque com a tecnologia isso permite a pessoa expandir os horizontes dela, talvez até
não precisando trabalhar numa empresa brasileira com a tecnologia, né, e algumas profissões que são totalmente remotas, vou dar o exemplo aí da programação, você no Brasil consegue trabalhar numa multinacional americana, ganhando em dólar, por exemplo, executando seu trabalho de casa. Então, esse é um exemplo genérico, mas para mostrar que, com o benefício da tecnologia e também as mudanças que a pandemia trouxe nos modelos de trabalho, o horizonte, né, é maior para que as pessoas que agora estão entrando no mercado de trabalho consigam ter mais opções para escolher. E você acredita em um perfil específico dessas pessoas que estão tendo, porque de fato é uma mudança de comportamento, né? Geralmente são pessoas mais jovens, como você já citou, ou de repente com um nível de escolaridade maior. Existe algo que nos dê essa clareza em relação a esse perfil? Sim, algumas pesquisas apontam que a faixa etária de 20 a 35 anos, você tem ali um índice maior de demissões voluntárias, e isso também ocorre justamente nos trabalhadores que têm um grau de qualificação técnica maior, ou seja, alguém que tem ali uma expertise maior numa área específica, alguma graduação a mais em termos de qualificação profissional naquela área, onde ali ele consegue ter até um poder de barganha melhor, porque ele é um especialista daquela profissão específica. Então você tem uma faixa etária mais jovem e, ao mesmo tempo, quanto mais qualificado, maior o poder de barganha dele, maior as oportunidades que ele tem. Você fala muito dessa questão dessa liberdade de tempo e também geográfica. Então, muitas pessoas acabam deixando o funcionalismo público, por exemplo, ou até mesmo um emprego CLT numa empresa privada para empreender. E aí eu te pergunto, tem algum impacto na economia como um todo? Porque a gente vê também um crescimento de microempreendedores, né, individuais, pessoas de autônomos, pessoas que estão realmente empreendendo, que deixam de ser colaboradores, empregados, para terem, tocarem seu próprio negócio. Como que isso, economicamente falando, para o nosso país, impacta? Se é que impacta de alguma forma essa mudança de comportamento e pensamento também? Bom, você tem um impacto ali, por exemplo, na atividade empreendedora, então surgem ali muitos pequenos empresários, né, micro e pequenos empreendedores querendo iniciar um novo negócio, né, saindo, por exemplo, de um emprego formal. Além disso, isso afeta também a oferta de trabalho, sobretudo aqueles trabalhos com menor complexidade. Então, se a gente fazer, por exemplo, uma analogia com os Estados Unidos, lá eles estão tendo um problema muito grande com empregos de menor complexidade, porque não existe demanda ali para alocar aquelas vagas, né? Você tem um problema ali de demanda de trabalho, e isso consequentemente causa um aumento dos salários. Então a gente está vendo uma pressão muito forte de salário nos Estados Unidos, justamente porque os trabalhos de menor complexidade, você não tem uma demanda ali para empregar aquelas vagas. Aqui no Brasil, a gente não está sentindo tanto esse efeito ainda, né? Até porque a gente tem ainda um índice de desemprego relativamente alto, né? Diminuiu bastante nos últimos anos, mas eu acho que o principal impacto, talvez, que a gente encontra aqui no Brasil é justamente esse, né? Você tem um aumento também dos empregos informais, então, justamente aquela pessoa que estava numa empresa e agora está começando num negócio novo e às vezes ainda é algo até informal, e isso a gente observou especialmente nos últimos anos, onde a pandemia trouxe essa mudança. E você acredita que esse acesso livre até a diversos conhecimentos que é trazido à população, né, por meio da internet, desse acesso a outras culturas, enfim, a um universo, né, de possibilidades, tem deixado esses colaboradores mais exigentes, por exemplo, em relação a condições de trabalho oferecidas pelas empresas? Você acha que eles também começam, porque você falou bastante sobre a qualidade de vida que hoje entra também nessa balança, né? Você acredita que esse conhecimento, esse acesso a outras informações e possibilidades tem influenciado também nessa exigência maior, nessa busca maior do colaborador por essa qualidade também maior dentro das empresas? Com certeza, o acesso à informação, né, e aí por meio da internet abriu muito o horizonte ali do trabalhador, né, até porque antes, para ele se candidatar para uma vaga de emprego, ele tinha que olhar ali o classificado do jornal e
procurar as vagas ali próximos à sua região onde ele residia. Hoje você tem ali o acesso à internet, onde você consegue ver vagas em diferentes regiões do país e até mesmo do mundo, condições de trabalho diferentes, né? Existe a possibilidade de você se qualificar em diferentes profissões e fazer isso até às vezes de maneira gratuita, né? Por meio de um curso online ou algo do tipo. Então, o acesso à informação acabou trazendo um horizonte maior de possibilidades para o trabalhador. Diante disso tudo que a gente conversou, você acredita que de fato isso é uma tendência? A gente trouxe aí um retrato, né? um cenário de 12 meses, né? Um recorte de um ano. Você acredita que a tendência ainda será essa? Das pessoas realmente tendo essa decisão por uma demissão voluntária e querendo dar passos diferentes na sua carreira? Eu acredito que sim, talvez não na mesma velocidade que a gente observou aí nos últimos 12 meses, até porque a gente teve um choque de oferta de trabalho forte, então isso também permitiu aos trabalhadores terem uma maior flexibilidade ali para um poder maior de escolha, na verdade, e isso, consequentemente, num cenário onde você tem um desemprego maior, uma oferta de empregos menores, isso vai afetar também de maneira mais significativa o trabalhador ali tendo menos opções. Mas a tendência de longo prazo, eu acredito que sim, vai se manter, onde especialmente os mais jovens, tendo aí essa predileção de avaliar outros aspectos além da remuneração, né, além do salário, ele olhar para outras condições, se aquela empresa ela tem um modelo de trabalho flexível, se aquela empresa ela tem ali uma cultura que se adequa aos seus valores. Então, esses outros aspectos vão ser cada vez mais levados em conta e as empresas também vão aprendendo a se adaptar a essas novas demandas. Perfeito, muito obrigada pelas suas considerações e orientações também até para o nosso público. Portas sempre abertas aqui da Edição Manhã para você. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, bom dia. Ótimo dia para você também. Conversamos sobre essa tendência, né, que são as demissões voluntárias, vários trabalhadores se desligando de forma realmente voluntária das empresas, muitas vezes que eles já trabalhavam ali há muitos anos, como uma questão econômica até que acaba impactando, como a gente ouviu o nosso economista falando, mas também uma mudança de comportamento. Se você quiser rever essa entrevista, você pode, por meio ali do nosso canal do YouTube, daqui a pouquinho a gente já vai subir esse material e você vai ter acesso para ver e rever quantas vezes você quiser. O endereço está aparecendo aqui na sua tela.